Há muito que o desenho de um automóvel é encarado com tanta seriedade quanto as prestações da motorização que o servem ou mesmo as, cada vez mais necessárias, credenciais ambientais. Por isso, é comum que os chefes das equipas de design tenham tanto, ou mais, protagonismo que os líderes da secção de engenharia. Mas com que linhas se cose atualmente o design automóvel mais inovador? Curiosamente, com linhas do antigamente. Nos últimos anos, mais do que projeções futuristas, os designers têm feito um regresso ao passado curvilíneo das glamourosas décadas de 50 e 60 do século XX, com vários fabricantes a apoiarem-se, inclusive, em conhecimentos e filosofias ancestrais para darem corpo aos seus modelos. É uma questão de perceber de onde se vem e até onde se pode ir com o carro em que se está a trabalhar, melhorando constantemente, explica Ian Colum, diretor de design da Jaguar, cujo currículo conta com vários veículos premiados saídos da sua pena, como o bem-sucedido SUV F-Pace. O emblema de origens britânicas, e ressuscitado pelo capital da Indiana Tata, é, aliás, uma das marcas que sabem que têm tudo a ganhar se não descurarem a história e abraçarem as linhas antigas. Um exemplo recente de como o peso da idade pode ter um efeito rejuvenescedor é o Jaguar F-Type Project 7. Modelo limitado a uma produção exclusiva de 250 unidades e concebido pela Divisão de Projetos Especiais SVO, na sigla original, o Project 7 não só é o automóvel mais poderoso e rápido sempre da marca do felino, com 575 CV, vai dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos, como representa o renascimento de um ícone entre o seu portfólio, o D-Type da década de 1950 que empresta vários detalhes estilísticos ao atual modelo. É um novo clássico, declarou o criativo César Piri do SVO, ao considerar que o novo Project 7 capta nas suas formas puras a essência da herança das corridas. Mas o novo e exclusivo Project 7 não é o primeiro veículo deste século a inspirar-se no passado. O F-Type, que lhe serve de base e cuja primeira geração data de 2013, foi criado a partir do E-Type dos anos 1960, que continua, ainda hoje, a ser incluído na lista dos automóveis mais bonitos alguma vez construídos, atributo inicialmente dado por nada menos do que Enzo Ferrari, o pai da icónica marca homónima. Outras marcas também não se coíbem de engrenar a marcha atrás na altura de lançarem novos modelos ou gerações. Exemplo disso foi o Roadster MX-5 da nipónica Mazda, cuja quarta geração rompe declaradamente laços com a versão que a precede, valendo-se de uma estética mais similar ao Miata original, lançado em 1989. E a marca de Hiroshima vai mais longe, além de se inspirar em modelos de décadas passadas. Dedica parte do seu tempo a explorar técnicas de design cuja fluidez de linhas se baseia em correntes da filosofia oriental, aplicando-a à criação de objetos de design que, por seu turno, podem tornar-se um primeiro rascunho de um automóvel. As mãos que embalam os carros Colum, da Jaguar, assume frequentemente que para fazer o desenho do carro ideal só são precisas 3 linhas, desmistificando assim, de algum modo, um processo que, sabe-se, demora anos desde o primeiro esboço até à concretização. À conversa com o chefe de design da marca de Coventry, durante uma visita do culto ao centro de design no ano passado, tudo parece simples e fácil, mas a vasta equipa em que se apoia contraria desde logo a sua tese. Se pode ser verdade que as tais 2 ou 3 linhas resultam num automóvel de sucesso, tudo o que existe desde este momento até ao início de produção de um veículo leva um tempo considerável a afinar. A primeira preocupação, por exemplo, é o equilíbrio das proporções. Na Mazda, por exemplo, o Concept Vision Coupé, que arrebatou paixões e prémios, desde a sua recente revelação, teve um processo distinto. Ao invés de começar por desenhar o carro, a equipa de design dedicou-se a criar formas que, mesmo em objetos estanques, imprimissem a sensação de fluidez.
Para conceitualizar o projeto foi dedicado muito tempo a desenvolver uma nova linguagem de design que, assente em pilares culturais ancestrais do Japão, foi batizada Kodo, palavra à qual a marca associa a expressão alma em movimento. A ideia, que não estará longe de uma visão animista do mundo, muito cara ao Japão, é dar vida a objetos inanimados, estudando em detalhe os mais ínfimos momentos dinâmicos dos seres vivos. Os últimos desenvolvimentos da linguagem Kodo passam por encontrar o equilíbrio entre a beleza subtil e contida e ao mesmo tempo, rica e abundante. Seguindo-se o conceito minimalista do menos é mais, no qual a ênfase está na remoção ou minimização de elementos para criar uma abundância de espaço e, consequentemente, de emoções, chegou-se a linhas mais simples, mas, ainda assim, mais vivas. Ou seja, o carro não precisa de se mover para o percepcionarmos em movimento. O jogo de luzes e sombras potencia flutuações ao longo da carroceria que, dependendo do nosso ângulo de visão, parecem criar a cada momento um automóvel diferente e, arrisca a marca, efetivamente vivo. Na nossa atual gama, resume a marca, captamos a dinâmica ao momento de uma criatura viva, traduzindo-a diretamente para a forma física de cada automóvel. Será que estamos a falar já de obras de arte pensadas para acelerarem pelo mundo como se estivessem contínuas performances? Sim, numa recente oficina sobre design, que decorreu este ano em Ilhavo, outro especialista da Mazda, Kevin Reese, diretor do Estúdio Europeu de Design da marca, revelou que a ambição do fabricante é, precisamente, criar obras de arte. E quando digo isto, as reações que obtenho são de algum nervosismo, adianta, clarificando que isso não significa fabricar carros que têm um museu como destino. O que queremos fazer é trazer a arte para o cotidiano e isso implica confiar na perícia dos nossos designers. Reese faz ainda questão de sublinhar que o que é realmente muito importante é, quando se fala de design exterior, voltar a criar de forma artesanal. Um conceito que poderá ser lido como antiquado no mundo moderno. Aquilo que descobrimos é que a nossa nova direção de design só é possível se executada por mãos humanas. O carro Origami, outra empresa nipônica que parece apostar na criação de arte, literalmente, pela mão humana, e Aljus, marca de luxo do grupo Toyota, que para o recém-chegado LS500H convidou os mestres da Takumi que integram as equipas de design a elaborar, entre outros pormenores, os ornamentos do interior do veículo. Uma curiosidade, além de versados nas mais recentes tecnologias e ferramentas, estes artesãos são, de acordo com a informação oficial veiculada pelo emblema japonês, selecionados pela destreza e rapidez através de um inusitado teste, dobrar um gato origami, recorrendo apenas à mão não dominante, em menos de 90 segundos. A importância da arte do origami tradicional japonês, praticada pelo menos desde o século XVII, é transversal em quase todos os modelos Lexus, mas os últimos exemplares estreados em estrada revelam como o trabalho artesanal tem crescido. Não à toa, há 2 anos, o departamento da Lexus no Reino Unido homenageou os Takumis com a produção de uma réplica do Is, em escala real, em origami. Para tal, foram usados quase 2.000 painéis de cartão reciclável, com 10 mm de espessura. Curiosidade: o carro de papel foi equipado com um motor elétrico, permitindo a sua mobilidade. Voltando à gama LS, a técnica de dobragem foi aplicada a outros materiais, evidenciando-se a filosofia origami. Exemplo disso é o forro das portas, em tecido suave ao toque, trabalhado manualmente num efeito plissado tridimensional. O padrão neste tipo de tecido, sedoso, consegue alterar a sua expressão, dependendo se reflete a luz do dia ou, à noite, a iluminação do interior do veículo, explicou o chefe de design da gama LS, Koichi Suga, por altura da revelação do automóvel no Salão de Genebra de 2017.
Outro pormenor que sobressai no interior das portas é uma peça em vidro cortado de acordo com a técnica secular Quirico que, essencialmente, se define pela arte de esculpir vidro à mão. O resultado é um ornamento aparentemente delicado, mas que, beneficiando da avançada tecnologia de reforço de vidro, se revela extremamente resistente. Chapa, luz e sombra. Com tanta busca conceitual, artes e regressos ao passado, não deixa de ser concludente quando ouvimos o diretor de design da SEAT, Alexandre Mesonero, dizer-nos que, apesar de toda a evolução, desenhar um carro ainda é dobrar a chapa. Mas não se pense que Mesonero, de facto, limita a arte da indústria automóvel a esta técnica. É que o conceito do designer, perto de outros que já conhecemos, passa por esse dobrar a chapa, mas com o objetivo de criar pontos de luz e sombra. Isso afasta-nos, desde logo, das figuras geométricas que, nos finais do século XX, pareciam dominantes no design automóvel: os quadrados. Estes eram predominantes no desenho da indústria, que via nessas formas a maneira ideal de constituir volumes exageradamente, como quase tudo o resto ao longo daquele período, distintos. No entanto, se, por um lado, esses desenhos vincavam características de personalidade, por outro, depressa se compreendeu que não era necessário recorrer à fórmula para obter o mesmo efeito. Além do mais, as novas regras de segurança com os pedões obrigaram todas as marcas a repensarem os ângulos, sobretudo os presentes na secção dianteira. São regras que têm de ser cumpridas, se almeja uma homologação fácil, e que têm impacto absoluto na forma como é desenhado o carro. Mas, como salienta Mesonero, é possível sempre ir mais longe. Os automóveis são esculturas sobre rodas. Passa por dar forma e vida à chapa de metal. É um tipo de arte em movimento. Um conceito que, à partida, parece semelhante ao defendido por Kevin Risse da Mazda. Mas, na verdade, os resultados não podiam ser mais diferentes, já que, enquanto na casa de Hiroshima se privilegiam as linhas simples e há um conceito global, da casa-mãe da SEAT, em Martorell, próximo de Barcelona, saem traços expressivos que criam, entre si, painéis que têm impacto e que, sublinhe-se, fazem a sua identidade refletir a luz local. Um carro desenhado numa latitude com menos luz nunca sairá igual a um projetado numa cidade como Barcelona, ou Lisboa, se fosse o caso. Desenhamos com luz e sombras e, por cá, Península Ibérica, temos ambas em abundância. Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever e, neste jogo de formas e luzes, há que não esquecer um dos aspectos mais relevantes do corpo do automóvel: a cor. À medida que a dobragem de chapa brinca com as proporções, há todo um processo que passa por diversas variantes a serem testadas, nomeadamente a pintura. A escolha de uma tonalidade de cor não é um processo simples e num novo modelo pode representar 4 anos de trabalho, mais de 1000 litros de tinta, 500 rascunhos e 5 toneladas de barro de modelagem. Um pouco mais do que as 3 linhas de Calum. Entre as viagens ao passado para beber inspiração e a criação de novas linguagens, o certo é que o design automóvel se manterá como um jogo de luzes. Ainda assim, um outro fator poderá também ter um peso significativo na alteração deste jogo e desta busca, já que é sabido que as apertadas normas ambientais tendem a apelar ao uso de materiais cada vez mais leves e a formas que privilegiam a aerodinâmica e, consequentemente, a eficiência. A questão passa por perceber se este fator poderá, nos próximos tempos, virar novamente a página do desenho automóvel noutro sentido. Até porque, vendo bem, por mais que se ande a inventar e a reinventar as linhas, as proporções são similares há mais de um século. Capote, habitáculo para até 3 filas de bancos e secção traseira com mala mais ou menos pronunciada. Provavelmente,
para a reinvenção total, só a chegada massificada dos carros autónomos anunciados poderá mudar para sempre a figura do automóvel. Ou será que, mesmo então, o carro do futuro se fará com linhas do passado?